Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Pessoas buscam a gente para conhecer. Hoje eu desenvolvo uma carta gigante, eu tenho 25 países e 1000 rótulos. Então tenho países e vinhos a todo instante. E o Rosário está orgulhoso, né? Eu bebi um vinho lá, o vinho da Geórgia, né? Geórgia, Eslovênia, Marrocos. Vinho laranja? Vinho laranja. Vinho do Peru. Cara, tem um vinho do Peru, que Conheço, palca, um nunca Sauvignon tomei um Blanc. Quando eu experimentei, eu botei na boca, e no nariz me aflorou o aroma de maracujazinho cerrado. Olha pra você ver. Fresco ligeiro. Eu falei, cara, que vinho, vou botar na carta. Eu apresentei para as pessoas, elas ficam assustadas, mas quando degustam, veem, nossa, é diferente. Entendeu? Então, o que nós precisamos mais da área de sommelieria, da área de alta gastronomia, é oferecer. Oferecemos coisas. E o que o Gil está falando é isso. Vamos oferecer produtos do Cerrado, vamos oferecer a gastronomia feita, vamos oferecer. Nós temos isso, nós temos meios, temos técnicas, temos casas. Olá, meu pessoal. Estamos aqui para o segundo programa do podcast Conversa com Zé. Estou trazendo aqui 2 amigos de Brasília, gente boa pra caramba, duas pessoas que eu curto pra caramba. Tiago Pereira, sommelier, e o chefe Gil Guimarães. Moçada, obrigado por estarem aqui pra gente esse papinho aqui sobre gastronomia, sobre a cidade, sobre a relação que a gente tem com a cidade. Beleza? Bem-vindos aí ao Conversa com Zé. Obrigado a você, Zé. Obrigado, Zé. Então vamos nessa. Bom? Vamos nessa. Gil, vou começar contigo. Que eu queria saber como é que foi a sua origem na gastronomia de Brasília. Porque você tem uma história, uma trajetória muito grande aqui, né? Você tem o Baco, o Parrilha Burger, vê se eu vou esquecer de algum. Frank Hot Dogs e a Baco Pizzaria. É, a Casa Baco, a Baco, os Francos e o Parrilha. Isso então, aí. isso, conta, como é que foi criar esse projeto e como é que foi conseguir crescer, você quase um brasiliense, um mineiro brasiliense, eu não sei se você nasceu aqui, mas que tem origem... Eu sou de Minas, de mas Minas. estou aqui desde os 12 anos. Então, é um mineiro brasiliense, né, velho? Eu acho que a cidade do coração, mais que eu seja ligado a Belo Horizonte, seja ligado a Minas, minha família, várias pessoas da minha família estão lá, mas assim, eu me sinto em Brasília, eu me sinto uma pessoa daqui, eu adoro aqui, eu acho que é aqui que eu fiz minhas amizades, aqui que eu conheci minha mulher, aqui que meus filhos nasceram, aqui que estão os meus melhores amigos, então me sinto um candango. Bacana. Pode ser um candango, um brasiliense. E como é que tudo começou? Cara, eu formei em economia no UNB e fiz o caminho natural de quem mora em Brasília. Fui fazer concurso público, passei, tinha um concurso público bacana. Poucas pessoas sabem, eu fui uma das pessoas que fez o orçamento participativo aqui, no governo do Cristóvão, mas eu era concursado, não era um cargo político. E eu comecei a gostar de vinho, Thiago. Foi por causa de vinho que eu tô na gastronomia. E eu apaixonei por vinho. Na época da ABS, eu fui um dos fundadores da ABS. Isso eu tinha o quê? 26, 27 anos, 25 anos. E comecei a gostar de vinho, comecei a adorar restaurante. E um dia eu entrei no francês. Porque eu lembro que eu ia para aquela Boa Mesa, aquele evento do Josimar Melo no Rio e São Paulo. E todo mundo falava francês, lá naquele começo da importação, dos produtos importados. E o francês era aquela coisa que... Era a linguagem comum entre todos, Eu lembro numa degustação de azeite que a gente fez, perguntaram se queriam falar, se a pessoa falava inglês ou francês. O francês ganhou. Eu falei, acho que eu nunca vi isso na vida, né? E aí eu entrei no francês. Quando eu entrei no francês, eu falei, agora eu vou pra França. Foi logo depois da Copa do Mundo. Qual Copa? De 98, lá na França. E aí, com a cara e coragem, eu fui para Paris estudar vinho e padaria. Padaria não, vinho e francês. E depois de estar estudando vinho já quase 6 meses lá, eu falei, pô, eu tenho que aprender a cozinhar alguma coisa. Até nesse momento, a cozinha para mim era uma coisa distante e que era só de comer, de curtir. Aí o meu professor de vinho, Alain Sangel, na época ele era o melhor nariz da França, tal, era um puta cara, falou, vai fazer um curso de padaria, cara. Pão, todo mundo gosta, tal. Eu falei, tem tudo a ver com vinho também? Aí eu fui, nunca mais vou esquecer isso, né? École de Pâtisserie e Boulangerie de Paris, já faltando 2 meses para me voltar. Aí fui tentar fazer um estágio lá, cheguei lá, não tinha vaga, não tinha nada. E eu tentando falar o francês, aí a diretora da escola passou, viu um cara lá, 28 anos. A idade de juventude é muito linda, né? Eu falando, gesticulando, ela falou, o que você quer? Aí eu expliquei, tô aqui na França, estudando francês, estudando vinho, sou brasileiro e eu queria aprender a fazer pão. Ela falou, vai começar segunda-feira um estágio aqui. São 3 vagas, tem uma pessoa que não confirmou. Você tem um telefone? Aí deu um telefone do estúdio que eu morava lá em Montmartre.
Aí eu acho, na história, que eu cheguei e o telefone estava tocando, né? Caramba. Na verdade, deve ter tocado Sim. várias vezes. Eu entrei, atendi o telefone, meu estágio estava estágio pago, né? Sim. Aí fui para lá. Fiquei lá 45 dias rodando todas as partes da padaria. É um curso tipo um Senac. Sim. É do Moulin de Paris, um moinho de trigo lá de Paris. E aí, quando eu volto, eu não cabia mais dentro do meu emprego. Aí pedi demissão e comprei um boxzinho. Eu tenho até um livro que o Recena escreveu, o Luiz Recena. Sim. Ele escreve, o livro começa assim: Sigrid, você tem 3 mil reais? Eu pedindo dinheiro emprestado para minha irmã para comprar o box na Quito Arte. E eu não tinha dinheiro para mais nada, né? Porque eu tinha pedido demissão, vendido meu carro, tinha gastado tudo lá em Paris. Foi sensacional. Eu lembro quando eu entrei no avião, era 1 para 1, né? Não era euro ainda, o dólar era 1 para 1, e então nosso dinheiro valia muito lá. Eu lembro que eu comprei uma champanhezinha assim, antes de entrar no avião, antes de ir para Paris, e falei: minha vida mudou agora. Eu não sei onde ela vai parar. Mas do jeito que ela é, não vai ser mais. E mudou. Aí eu voltei, abri na Quito Arte, chamava Baco Barravão. Eu fazia o que eu tinha aprendido, que era pão e vinho. Não é que fazia vinho, vendia vinho. Sendo que lá em Paris eu aprendi a fazer pizza no último momento, lá por coincidência, porque eu nos últimos 3, 4 dias não tinha mais o que fazer, e eu fiquei com um napolitano lá e tal, e aprendi a fazer umas pizzazinhas, mas nada a ver com o que eu faço hoje. Aí abri a Baco e aí foi indo. Aí fiquei 1 ano na Quito Arte, depois abri na Asa Norte, e aí tem uma história longa para contar. E depois eu te conto dos produtos da nossa terra, os artesanais, que é algo que me move hoje. Bacana. E você, Thiago? Você considerado o melhor sommelier de Brasília, premiadíssimo. Como é que começou? Porque ser sommelier também é complicado. Eu fiz o curso da ABS, o básico, eu falei, eu não quero avançado não, senão eu vou quebrar minha vida, vai mudar totalmente. Tá assim, porque eu vou para outro mundo, senão eu vou ficar nesse mundo aqui pequeno, bebendo vinho básico, porque senão eu começo a ler livros de vinho, eu começo a falar, é um mundo que eu não posso entrar, porque se eu entrar eu não vou sair mais, porque é muito bom, é muito instigante, sabe? Você entender, saber do vinho, muito bacana. Mais você lê, mais estuda, você não sabe nada. É lindo isso. Como é que foi? Minha família veio do ramo de livro, eu não tinha nenhum ramo, nenhuma história para poder cair para a sommelieria. Mas nós viemos de livrarias, né? Então as livrarias começaram a fechar, por N motivos, colégios, editoras viraram livrarias. Aí meu pai e meu tio, né? Tio vascaíno, pai botafoguense, virou e falou para mim: olha, muda de rumo. Livraria, profissão livreiro não dá mais, não vai existir. Você é muito novo, ainda tem camisa para isso. Eu falei: tá, mas vou fazer o quê? Aí eu falei: não sei. Aí ligou pro Jorge estava abrindo o mercado. Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, saudoso. Um salve a ele. Salve. Então aí meu tio ligou para ele e falou: olha, tem um menino aqui, acabou de sair da marinha, tá novo, tal, estigma de livreiro, mas não pode ser, precisamos ajeitar ele. Aí o Jorge falou: cara, eu só tenho vaga aqui para auxiliar de serralheiro. Eu falei: como assim? Só vaga de auxiliar de serralheiro? Se quiser, é essa que tem. O mercado abre daqui a 2 anos. Eu falei: pô, preciso trabalhar. O mercado municipal, né? O mercado municipal. Eu precisava trabalhar, meu pai olhou para mim e falei: aí? Eu falei: tô dentro. Você não vai aguentar. Eu falei: experiência nova, importa a tentativa, né? Trabalho. Aí entrei. Tive uma lição de vida que, quando eu cheguei, tinha os metalões, e o cara falou para mim: pega aqueles metalões e bota ali. Eu olhei o buraco do metalão, a coisa mais linda do mundo. Fui lá e botei o dedo, rasguei todos os dedos, uma coisa mais padrão, né? Ele olhou para mim: essa almofadinha não vai dar conta, não. Aí enrolei aqui, eu já aprendi, primeira lição: não se bota dedo dentro do metalão. E daí fiquei, né? Fiquei durante 2 anos. Nos 6 primeiros meses eu deixei de ser auxiliar, virei serralheiro. E aí fui crescendo. Né? Isso para montar o municipal, montar a estrutura. Montar a estrutura e na criação do mercado municipal. Finalizou, acabou, virei pro Jorge: ó, e aí, meu caro, o que você tem para mim? Já acabou a obra, o mercado vai abrir para onde eu vou. Continuado nada. Eu falei: é mesmo? Falei: vai lá para auxiliar de conferente. Eu nem sabia que existia auxiliar de conferente. Aí foi perfeito. Então, fui pro estoque. E lá que eu desenvolvi. O pessoal não dá muito valor ao almoxerifado, mas se você prestar atenção, tudo passa por ali. A ótica de quem vê e de como faz que muda. Então, eu tinha tudo no mercado na minha mão.
Eu tinha nota, eu tinha preço, eu tinha os produtos, eu tinha descrições dos produtos. A diversidade toda. A diversidade toda, eu falei, eu precisava saber. Então, como é que eu vou saber? Eu falei, Jorge, como é que é isso aqui? Ele falou, cara, você tem tudo. Abre o olho. O que é isso aqui? É um Guanapadano? Eu falei, mas por que é um Guanapadano? Tá aqui na caixa. Eu falei, pô, você vem de uma família que é de leitores, né? Então, usa isso aí a seu favor. Eu falei, fechou. Então, caí pra dentro. Então, tudo que eu pegava, lia, conhecia e subia ao mercado. A gente tinha a oportunidade de degustar, porque estava aberto, todos os clientes chegavam, pegavam, né? Você lembra? Assim? Frequentava muito. Então, abria, cortava, aprendi técnicas e técnicas. E aí veio o vinho. Chegava caixa e caixa de vinho, eu abria para conferir, olhava, pô, esse rótulo é diferente, nome inusitado, tem uma historiazinha, tem uma parafrase, uma piada, coisa bacana. Aí eu pegava as caixas e subia. Nesse intermédio eu já tinha deixado de ser auxiliar de serralheria, ou de conferência, já virei encarregado de conferência. Fui crescendo. E aí eu falei, cara, comecei a ler, e aí começava a estudar esse negócio de vinho e me intrigou. Peguei, falei com o sommelier na loja, na época era o Valmir. Falei, cara, pô, me explica um pouco mais disso aí. Ele ficava desconfiado, porque eu era encarregado, tava levando caixa para ele. Então eu pegava as caixas, levava para ele repor. Ele falou, mas tem que botar assim na adega? Eu falei, por quê? Ele é assim assado. É mesmo? Eu falei, beleza. E esse vinho, por que é diferente desse? Não, tem história. Então ele falou, cara, pega esse livro aqui, ó. Deu um livro lá, Atlas do Vinho. Para quem gosta de ler. Atlas do Vinho para começar. Aí ele falou, lê isso aqui. Eu falei, tá, mas vou atrás. Eu fui lá, fui no sebo, contei lá no meu tio, aqui no quiosque cultural. Fui lá, ficar curioso lá, né? Meu tio me deu de presente, vai, meu filho, é um caminho. Eu fui, peguei, comecei a ler. E aí vinha com as perguntas já bem formadas e elaboradas. Aí o cara falou assim, pô, você tá muito avançado para quem nem começou. Eu falei, como assim? Tá falando algumas coisas certas, mas precisa corrigir o francês. Eu pegava ele ia abordar. Abordou, ele corrigia. Mas tem caminho. Aí me apresentou o Duarte. O Duarte. Antônio Duarte. Aí o Antônio Duarte, que é o presidente na época da Associação Brasileira de Sommelier, entrei, fiz o primeiro curso básico, curso avançado. Aí fizemos o profissionalizante na universidade aqui na UPS, entendeu? Enquanto isso, ao paralelo, eu estava fazendo o meu curso de administração, né? Formei em administração, me especializei em gestão de contratos internacional. Muita cara do Brasil, né? Essa história, né? Muito legal, né? E aí, quando eu fiz todos os critérios de sommelier, virei pro Duarte. Sou sommelier? Aí o jeito do Duarte de ser, porra nenhuma, você não sabe nada. Você só tá começando, amigo. Você vai estudar. Eu falei, então o que eu preciso? Eu falei, você precisa do mais alto, que é a homologação. Eu falei, então eu quero. Eu falei, você tem certeza? Em 20 anos em Brasília ninguém correu atrás. Eu falei, mas eu quero. Da onde eu vim eu não volto. Pra frente que eu vou. Então marca aí a prova, o que seja aí, me ensina, eu tô dentro. Aí ele foi, marcou, convidou outros profissionais, montamos um grupo de estudo, ficamos 2 anos estudando e viemos a fazer a prova. Que é uma homologação, que é um espelho de um concurso nacional de sommelier. A diferença é como se fosse uma tese de defesa de doutorado. Você tem uma bancada, você tem critérios, médias de corte. Quem obtiver tudo isso, você passa a exercer um PIN chamado verde e amarelo da ABS Brasil. E esse PIN, quantos tem no Brasil? Que usa esse... O meu é o 47º. Então, No Brasil todo? No Brasil todo. Em São Paulo, deve ter no máximo 115, eu acredito. Isso é escrito no livro, não muito. É muito seletivo, é muito complicado. E aí fui feliz, consegui ganhar. Aí eu perguntei novamente ao Duarte, e agora? Baixa a bola, mas você é sommelier. Que legal. Muito bom. Agora, eu queria falar de uma coisa importante aqui para Brasília. Brasília é uma cidade que não é uma cidade industrial. Não é uma cidade, ela tem uma vocação para o turismo. E a gastronomia tem tudo a ver com turismo, né? Então, o que falta? O que falta para o segmento de gastronomia, sabe, de incentivo do governo? O que falta? O que está pegando? Porque é muito bacana você ver um governante da vez falar que a gente vou investir, vou fazer, e a gente vê que esse discurso não chega à base. Esse discurso, qualquer baque que acontece na cidade, como aconteceu na época da pandemia, o primeiro segmento, que foi o segmento do entretenimento, ele fica sozinho, ele fica entregue. Ninguém não tem uma política pública. Eu tenho pensado muito nisso. Outro dia o Jael do Sindobar, né? Sim. O Silva, da Brasel, ele... Não, do Sindobar. Sindobar. Ele me convidou, vamos tentar colocar Brasília, mostrar para o país como é Brasília, né? É um trabalho que eu faço muito, pelo fato de eu ter conhecido as pessoas de fora da cidade. E eu tenho pensado muito nisso, até tinha marcado uma conversa com ele, até ajudei a fazer um negócio lá
no Senac agora, eu acho que são algumas coisas. Eu acho que passa... primeiro, eu acho que é cultural. Existe um ranço do Brasil com Brasília. Eu concordo. Isso... As pessoas continuam vendo Brasília Uma cidade uma cidade administrativa. política administrativa. É comum, você deve ouvir isso quando você vai de férias. Pessoas, mas você é amigo lá do Do presidente, do senador. Algumas, assim, mas eu acho que aqui é a junção do país, é a cara do país. Então, eu acho que falta um trabalho, eu acho que é o governo local que deveria fazer isso, para mostrar que Brasília é muito mais... uma sede de governo. É uma cidade que fica no meio do Cerrado, é uma cidade do Cerrado brasileiro. É a terceira cidade do país. Em população. Em população. É uma cidade riquíssima culturalmente, é uma multirracial. É uma cidade encantadora, né? Com a Pirinópolis aqui do lado, Sim, Chapada dos Veadeiros e outras coisas que tem aqui dentro. Outro dia eu vi as fazendinhas que tem aqui, o que tem de vinho aqui em volta, né? Sim. Muito. Então, acho que falta, primeiro, eu acho que a gente tem que, como Estado da Federação, mostrar um pouco mais do que a gente tem aqui, além da política. Sim. E além também, eu acho que tem o turismo cívico, que é fundamental, Sim. que as pessoas... Volta e meia eu vejo alguma pessoa que eu conheço falando, nossa, primeira vez que eu vou em Brasília, nunca fui em Brasília. Mas ainda continua aquela história de ficar 48 horas no máximo. Sim. Às vezes até 24. Então, acho que a gente precisa... Eu acho que é o governo, mas é a mídia, são os empresários, é a população, ter esse orgulho que a gente precisa de ter da nossa terra. Uhum. E às vezes eu acho que Brasília, o Distrito Federal ainda é um pouco segmentado, né? Eu que vou nessas feiras todas, você vai para a feira da Ceilândia, é o Nordeste puro. Sim. E é riquíssimo. Sim, eu Você já- frequento né? produtor. E, Barrista, né? mas A do Guará. isso é muito bom também, porque você tem como mostrar isso. Então, eu acho que a gente precisa de mostrar a nossa identidade, que é muito além da política, mas não deixa de ser uma cidade política, a capital do país, um país de 200 milhões de habitantes. Mas eu acho que a gente precisa primeiro mostrar para fora e ter mais orgulho do que a gente faz aqui. Eu tive em São Paulo com a Nápoles, o que a gente tem de produto artesanal aqui é muito mais acessível que São Paulo. Sim. Porque lá, para você conseguir um negócio, você anda 500 quilômetros. 1h30, 2 horas para andar do lado. Aham. Aqui não, Andar, você né? tem... Trânsito. Então a gente tem todo esse arcabouço de coisas em volta aqui da gente que a gente precisa de mostrar para os outros. Uhum. E eu acho que é isso, a gente precisa desse... E eu acho interessante, né, que talvez por ser uma cidade jovem, que está forjando a sua cultura ainda, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver assim, dialetos brasileiros, você vai ver que aqui tem um dialeto próprio nosso, com nossas gírias, Sim. com a mistura de Nordeste, Minas, Goiás, Norte, Rio de Janeiro. essa confusão toda aqui que a gente O arrumou. brasiliense é sem gíria, né? É. Sem sotaque. Então a gente é carente, absorve um pouco de cada. Ma- Pelas culturas Mas aí a gente criou o Mas nosso. criou, isso, em criou cima nas disso que gírias, ele né? criou esse É isso caldo, né? E aí a gente tem que valorizar isso, sabe? Cada vez mais valorizar isso e fazer... Eu vejo assim, o que eu mais vejo, cara, é a pessoa indo para fora de Brasília. Nossa, fui num restaurante maravilhoso. Pô, mas tem um outro aqui que você não vai. E as pessoas... E a gastronomia, a cultura, a cozinha faz tão parte da nossa vida que as pessoas adoram falar assim, onde é que eu vou comer em tal lugar? Você faz parte do seu roteiro, faz Sim. parte da sua vida quando você viaja. Eu acho que a gente tem que botar Isso aqui dentro. e É criar isso que eu queria te desejo. falar com relação. Você falou das pessoas de fora, mas também aqui a gente tem um problema. A gente não foi treinado até agora na relação do turismo interno. Brasília tem monumentos, Brasília tem casas, restaurantes de top, e que as pessoas de Brasília não vão, família. Sim, as pessoas que moram perto vão. Mas ninguém fala assim, eu vou almoçar no restaurante tal, vou comer uma comida internacional, uma comida francesa, uma comida nordestina, uma comida de praia. As pessoas não fazem isso, ficam numa rotina. Brasília tem esse problema de conhecer a cidade, Muito. né? A gente vive na cidade, passa por ela, atravessa a rua, vai, mas não consegue parar para contemplar a cidade ou contemplar os lugares e curtir os lugares, né? Por isso que eu estava achando que eu acho que tem um fator cultural muito forte, sabe? Ah. De valorizar aquilo que é da nossa terra. Não sei se é uma cidade nova e ainda muito... Só para falar mais um pouquinho, Thiago, Não, fica eu tranquilo. falo muito aqui, mas só para uma coisa que é um exemplo que participando, a gente, coisa tem uma interessante. turma de Pedro, do pessoal
na faixa de 70 anos, que eles andam o Brasil todo aí. Eu não faço parte desse grupo, mas amigos meus fazem. Uma vez eu fui pro Jalapão com eles. E aí eles pararam num posto de gasolina, na divisa com Tocantins, com o Maranhão, ou Piauí, não lembro. E pararam no posto que eles sempre param, abastecem, tem uma comidinha lá. Aí chegamos lá no posto, todo mundo foi pedir suco de laranja ou refrigerante. Eu olhei, tinha uns 15 tipos de frutas diferentes de suco. Eu fui lá, comprei 2 sucos de cada um. Botei na mesa deles, eles acharam que eu sou louco. Eu falei, não, isso aqui são as frutas da região, vamos tomar. Todo mundo começou a tomar. Eu tenho certeza que 2 ou 3 pessoas daquele grupo de 15 pessoas agora Mudaram vão pedir aquelas coisas. Então, isso que você fala, as pessoas, aconteceu comigo. Eu, quando voltei da França, eu dei as costas para o Brasil, para Brasília. Sim. Eu até pegava os pequenos produtores daqui, mas eu estava ligado no queijo brie, no grana padano, no vinho francês. Eu não estava olhando para o cerrado, para a cozinha da minha avó, da minha mãe. A ideologia do terroir também, que é muito forte. Até o termo, né? Você joga Sim. a França na sua cara, como, porra, aqui também tem o nosso terroir. Sim. Então, assim, é olhar pra gente. E dentro dessas coisas que eu fiquei pensando, falar com o Jael, eu falei, Jael, a gente tem que resolver internamente. A gente tem que ter orgulho, igual você vai para Belo Horizonte, você é de Pernambuco? Sou paraibano. Paraibano. Você vai para Paraíba, eu tenho certeza que as pessoas querem mostrar a comida de lá, Sim. querem mostrar as coisas, né, que você tem ali do lado. A gente tem que começar a ter orgulho de falar, cara, eu quero te levar na Feira da Ceilândia, eu quero te levar no Ceasa, quero te levar no Amigão, quero te levar no Rosário. Na Feira do Guará, no Baco. E vai indo, né, as coisas assim. Então, eu acho que a gente tem que resolver a gente internamente. A gente começar a valorizar e começar a entender o quão rico a gente é aqui. Sim. Com todos os nossos problemas, né? Sim, todos têm, né? Todos têm, mas valorizo isso, né? A gente vai em São Paulo, engraçado, né? São Paulo. Você vai em São Paulo, as pessoas vão nos blockbusters de São Paulo, os grandes restaurantes. Chega nos grandes restaurantes de São Paulo, cara, o serviço é muito bom. Mas aquele ali é um restaurante nível Brasil, mundo, que não é frequentado pela galera de São Paulo. Ele é frequentado pela galera de São Paulo e pela galera do Brasil e do mundo. Vai no dia a dia de São Paulo, nos lugares que a gente vai. É igual aqui. Você tem bom serviço, você tem ruim, você tem médio, que faz parte da nossa vida, né? É a balança. Tiago, eu queria falar, Tiago, Brasília, na época que eu fiz esse curso de sommelier, só o básico, Brasília era, não sei se ainda é, o terceiro principal mercado de vinho de qualidade do país. Né? Para que se deve a isso? A gastronomia. Nós hoje não só terceiro polo de vinho, isso conjuga com a gastronomia. Então, terceiro polo gastronômico. Então, a gastronomia engloba tudo isso. Então, ela gera situações, ela cresce em ações. Por exemplo, a gente junta a Brasília. A Brasília cresceu. Beleza, cresceu muito. Nós somos um polo político. Só que esse polo político, trazendo para a base de turismo, é grande, porque as pessoas vêm a Brasília e vão, e vêm e vão. Só que as pessoas ficam. E elas fazem o quê? Ficam 2 dias, ficam 3 dias, ficam 5, e aí começa a criar um roteiro. E com isso elas vão trazendo exigências, nós vamos oferecendo serviço e vai aumentando a nossa capacitação. Então, profissionais hoje estão melhores, estão falando outros idiomas, estão mais palatável, tem mais qualidade de vinhos, porque a gente tem diversos importadores. Antigamente, na época, tinha o quê? 2 ou 3 importadores. Sim. Hoje a gente tem quase 100 importadores em Brasília. Então tem um mix muito grande. Tem o fator curiosidade, que nos deu um grande avanço na enologia e na sommelieria, que foi a pandemia. A pandemia travou, as pessoas ficaram em casa e começaram a cozinhar. Com isso, cozinhando, elas começaram a conhecer produtos regionais, porque estava lá. Aí via a dica do chefe Gil, vamos fazer um tal com baru. Se tem um prato seu com crosta de baru, vamos fazer, mas o que é baru? Eles vão pesquisar. Aí virava para mim, como é que eu harmonizo isso? Beleza, aí vai lá no Instagram do sommelier tal e começa a buscar essas referências. E eles aprendem, e eles gostam. E aí vão nos restaurantes e vão buscar isso. E é onde começa. Se a gente estiver bem preparado para aceitar, a receber bem os turistas, nós vamos começar a abrir o leque. Porque o turista nosso é o nosso aqui de casa. A pessoa de hoje, para ir a um restaurante, ele se programa para ir para um restaurante. E como educar, assim, como educar a pessoa, né? Porque eu me lembro, eu sou da época que tinha aquele Leibfomil, que eu acho que chamava, né? Leibfomil. O leite de Maria, né? Você vê, eu comecei a beber tem um outro também que era o Almaden Riesling, que eu bebia nos anos 90. Eu vi uma garrafa desse aí no posto.
Foi? Eu Não, é fiquei muito tirando louco. foto, E a gente bebia aquilo ali. Eu bebia aquilo, como educar o paladar, sabe? Como a gente chega para essas pessoas, sabe? Eu queria saber como é que a gente faz. Olha, a palavra-chave que você falou, harmonização. Como é que a gente consegue fazer com o custo-benefício? Sabe? Como é que eu posso começar? Eu sou um leigo, como é que eu posso começar a beber um vinho? Qual o primeiro vinho meu? O vinho não aceita desaforo, né? Então, se você quer gastar muito, às vezes você vai gastar desnecessário. O famoso custo-benefício é uma qualidade que você tem que adequar no que você gosta ao preço que você tem. Então, muitas adegas têm profissionais, têm degustações, tem tudo ao pé. Só que a pessoa ela precisa conhecer o paladar que tem. Então, você tem que começar a experimentar vinhos baratos mesmo. Pegar aquele vinho de 10, de 15, de 20, de 30 reais, sendo seco fino, para poder já aprimorar o palato. E aí você vai tomando, você vai degustando, vai propondo uma harmonização. Com isso, você vai crescendo. E seu gosto vai crescer, a sua exigência vai crescer. Você vai buscar, você vai estudar, você vai buscar referências, né? Hoje o pessoal busca muito referência de vivino, né? Aí, olha aqui e tal. É um mecanismo, uma tecnologia que ajuda a pessoa a ter um entendimento. Não que seja perfeito, mas é um mecanismo que já traz mais uma facilidade para a pessoa se aprimorar. Então, a ideia é, vai uma adega, vai um restaurante, pô, eu gosto de tomar um vinho, quero começar a tomar um vinho, não tenho essa habilidade, mas quero conhecer algo que seja leve para poder, né, para poder a pessoa entrar. O que muito acontece é o profissional despreparado. Aí a importância do sommelier, né? Isso. Para entender. Chega um profissional despreparado, a intenção dele é vender, então ele vai chegar a pegar aquela pessoa que às vezes vai tomar o vinho pela segunda ou terceira vez, ou só toma em datas especiais, pega um vinho daquele, um vinho copado, tânico, caro, e apresenta a pessoa consome esse vinho. Pelo preço. Não, ela bota na boca, não é o que eu queria. E aí o que acontece? Ela fecha as portas para o nosso mundo e fala, poxa, não é isso não é para mim. Vou continuar na minha cervejinha, vou continuar nas minhas outras bebidas e não vou entrar no vinho. Então, falta de preparação também. Profissionais capacitados, porque o profissional ele vai entender o que você quer. Um sommelier de guia vai chegar e falar, olha, vamos lá, você quer um vinho como? Assim, assado? Perfeito, o que você vai comer? Vou comer isso aqui lá. Tá, tem um vinho bacana ao preço X que vai dar bom. Experimenta. A pessoa experimenta. Lógico que o que eu faço é servir o que ela quer, dentro do gama de rótulos que eu tenho, encaixa aquilo, um bom custo-benefício, ela vai gostar e vai agradar. O prato que ela tinha pedido. Tinha pedido, e aí começa a conversa. E aí começa o pontapé da história de vinho para aquela pessoa. Que foi uma sensação boa. Foi a harmonização, foi o recebimento, foi o entendimento. Ela vai ficar aberta, vai te fazer perguntas que não ousaria perguntar. Às vezes ela acha que é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Sim. Né? Não existe. Na sommelier, não. São perguntas que têm que ser respondidas. Porque depois que eu entrei no mundo do vinho, cara, que eu descobri que tudo tem porquê, eu falei, poxa, vou ter que ler mais. Então, Brasília tem um problema, tinha um problema. Eu acho que diminuiu muito, mas ainda tem. Que o Gil, que é dessa área, e você que é dessa área, com relação ao atendimento. Né? Brasília, antigamente o garçom de Brasília era a pessoa que não tinha. É um bico. Eu estou sem trabalhar, vou trabalhar de garçom. E o garçom, ao final da história, é você conversando com o seu cliente. Né? A formação, como é que vocês acham que está hoje? Eu acho que está mais difícil. Está mais difícil? Depois da pandemia, não sei se... Encontrar o profissional. Eu mudei minhas técnicas. O que eu pego? Eu uso o que o Jorge viu em mim. Vontade de trabalhar. Vejo se a pessoa tem dicção para falar bem, se comunicar bem. E vejo se ela tem vontade. Daí eu treino. Tem uma equipe de metas junto a mim, capacitados. A gente busca o treinamento dessa pessoa para que ela tenha o final. E aí eu faço ela entender que ela não tinha uma profissão e agora ela tem. E o garçom não é subemprego, que às vezes as pessoas veem o garçom como subemprego, pelo contrário. Não é mesmo. É um emprego. Agora, sim, o que eu acho, é lógico, você montar time, treinamento é fundamental, e como o Thiago falou, dá trabalho. Mas pós-pandemia, acho que a gente vive uma crise, porque esse nosso ramo ele é complicado. Você abre mão de noite e abre noite final de semana. Final de semana. Então, muitas pessoas começaram a perceber que tem coisas mais fáceis para você ser. Uhum. Ou você gosta e acha uma profissão e se torna realmente uma profissão, ou tá muito difícil. Principalmente na área da cozinha, que é mais duro ainda que o garçom. Sim. Porque você trabalha com calor, com faca, com fogo. Sim, um ritmo muito... Mas isso é um problema mundial, tá? Por tudo que eu tenho lido, é um momento de transição. E a gente precisa de mudar um pouco o nosso jeito de encarar o serviço. Acho que a gente tem
o cliente ainda vê muito como serviçal, sabe? Sim. Com modelos de gestão onde você precisa ter muita gente trabalhando para atender o cliente do jeito que ele quer, com as vontades do brasileiro. A pessoa quer sentar onde que quiser. Você vai na Europa, tem muito menos gente, Estados Unidos, Claro. trabalhando, as pessoas ganham mais quando é assim. Mas, por exemplo, você chega aqui, tem a nota fiscal eletrônica lá. Cada um quer um recibo. 15 pessoas, cada um pagando sua máquina de cartão de crédito. Você perde um profissional ali 10, 15 minutos para fechar uma conta. Pô, eu acho legal o projeto do governo fazer, não há problema nenhum. Mas a forma como é colocada para o restaurante, para o bar, é sempre um ônus que isso, no final, aumenta o custo do produto, diminui a margem de lucro. E gera um estresse na relação. Exatamente. E a gente tem um pouco essa coisa do serviçal ainda, daquele serviço. É muito melhor ser eficiente, educado e resolver o problema do que ficar ali puxando o saco de cliente. Isso ainda tem muito no Brasil, assim. Sim, então, tem razão. Eu acho que passa por algumas... E aí você começa a ter que ter muito... Mas isso começa lá na base, né? Porque a falta... Aí voltamos à questão também de políticas, vamos dizer, de políticas públicas, quer dizer, destinada à formação de profissionais, né? A gente tem o Senac, tem o SESC, tem outras instituições que trabalham com isso, mas eu acho que ele precisava também mudar um pouquinho nesse olhar, né, para atualizar, por exemplo, né? Porque a gente está complicado mesmo, que eu vejo a forma que eu falo, você está representando quando às vezes quando eu converso com um garçom, sempre fui bem atendido, mas eu percebo nele que ele não entende a importância dele nessa cadeia, que ele está ali e acha que faz de qualquer jeito, eu acho muito complicado. Então falta um treinamento ainda, né? Eu vejo isso em alguns lugares. Eu tenho uma palestra que a minha equipe, eu concentro muito ela. Eu falo com o meu chefe Rosário, que é italiano, um cara persistente, um cara trabalhador, abre e fecha restaurante. E aí eu falo, olha, questionamento você fala comigo, sou gerente dos meninos e eu entro com eles. Porque o modo de gerir, o modo de falar. Né? Então eu tenho sempre palestras motivacionais. E uma dessas eu participei a eles que o teatro é um restaurante e o restaurante é um teatro. Então ali é um show. Então vocês têm que vestir esse personagem de garçom e fazer acontecer. E uso como exemplo Charlie Chaplin. Para mim é um grande comediante que faz as pessoas ir sem falar. Como é que você pode atender o cliente de melhor forma? Com energia boa. Sem que ele gesticule, com boa energia. Você tem que prestar atenção, você tem que estar rindo, você tem que estar vestido para isso. Esquece os problemas, aceita a profissão, porque às vezes as pessoas estão naquilo, mas não querem aceitar o que é. E a gastronomia é uma experiência. Né? É uma experiência. Cada vez, por isso que quando você vai, quando eu frequento uma casa e gosto de ir, eu falo, pô, o que o chefe fez de novidade? O que ele faz, sabe? Eu acho bacana. Eu vou dar um exemplo. Agora, na minha família, a gente está fazendo o Domingo Família, que é a gente agendar um restaurante e circular e andar por Brasília. Desde o Lago Oeste até Taguatinga, Águas Claras, a gente vamos para esse restaurante conhecer. Olha só que coisa legal. É uma experiência muito bacana. Então, é o que você estava falando aqui. E a gente está cada domingo conhecendo uma nova casa. E Brasília tem muita coisa diferente, muita coisa. Eu acho isso bacana pra caramba. E tá muito legal. Mas a gente está percebendo também uma que é a questão do atendimento, que ainda não está condizente ali com a casa, ainda tem os seus problemas, os seus ruídos, né? Que é isso demais. Às vezes também o tempo, né? Porque uma casa, eu queria saber de vocês, o tempo da cozinha, do pedido, vocês têm esse método, assim, olha, o pedido foi feito, então em quantos minutos esse prato tem que chegar ou não? Porque às vezes demora demais. Não, sim. Tem a tentativa, né? Não, eu acho que um almoço executivo tem que sair 20 minutos. Um executivo 20 minutos. E o dia a dia, até 30. A pizza também tem que ser ali 20. Só que, às vezes, você não consegue atingir aquilo que você... Agora, tem essa excelência, né? Muitas vezes o erro que acontece não é nem na feitura do produto ali, cara. É na comanda. Às vezes, você pediu um prato e, por algum motivo, isso não chegou na cozinha, por um erro técnico, um erro tecnológico, um erro humano. E aí, quando você reclamar com 20 minutos, vão descobrir que seu prato não foi nem começou. E aí vira terror e pânico. Isso acontece, não deve, mas acontece. Então, existe muita... de uma mística ali dentro. Né? Então, assim, esses são os problemas que a gente tem que vencer.
Cara, Quanto mais seu time tiver alinhado, alinhado, sua casa tiver... Por isso, assim, eu acho assim, os primeiros 3 semanas, um mês de uma casa, É o caos total. é sempre complicado, porque é tudo mundo novo, é tudo muito... Então a gente tem que dar aquele tempo, né, assim. E aí depois que o time vai montando, é igual futebol, né? Aí É toca, interessante. trabalha por Tem música. vezes que encaixa e quando encaixa fica tudo mais simples, mais fácil. Para isso também você tem que ter um cardápio bem bolado, bem pensado, Sim. porque tem coisas que você cria para criar problema para você. Uhum. É um Assim, prato Zé, complexo. Isso. O entendimento o salão, a gente fala o salão por todo é o cérebro. A cozinha é o coração. Ela pulsa. Mas ela pulsa de acordo com a informação que vai ser apresentada a ela. E aí a gente volta novamente. A questão do profissional que ele está à frente. Se ele entende, ele gosta e sabe o que ele está fazendo, ele acompanha. Então, por exemplo, o pedido saiu. O cara só vai dar fé depois dos 20 minutos. O cara tem que E pegar aí ele antes. tem que pegar antes, ele tem que estar sentindo. Vai Mas virar por que pro aquela chefe. mesa tá parada ali? Não Não tem aconteceu, nada. aí vai atrás. Pô, aconteceu algum defeito? Pô, uma comunicação não existiu aqui, então dá tempo de corrigir. Enquanto isso, o cliente está ali frustrado. As pessoas têm que olhar para o cliente, tem que sentir o que ele quer. Ele está lá agoniado, está lá olhando assim, pô, ninguém está me vendo, o que está acontecendo? Meu prato não desceu. Isso é complicado, porque Aí, quando essa chega pra pessoa nós- pode não voltar, né? Isso. Aí, Porque o onde- grande problema. E quando chega para nós, já tá a bola, já tá estourado tudo. Então, Aham. aí como é que o Gil desce? Poxa, mas nem subiu. Aí para todo, olha a rotina, para toda Toda a a cozinha cadeia. para poder atender aquele cidadão. Atende o cidadão, só que os que estavam em frente atrasam também. Então, E aí atrapalha começa tudo. a bola de neve. Então, Tiago, agora eu sou, como eu falei, um degustador de vinho novo. Quais uvas para o iniciante? Tem o Pinot Noir, Merlot. Qual que você sugere? olha, o vinho tem a sua variação de uvas, né? São muitos, milhares e diversas. Só que eu posso dar uma sugestão de um Cabernet Sauvignon. Só que eu tenho que entender que esse Cabernet Sauvignon ele pode ser tão leve quanto o Pinot Noir, mas tão bem encorpado, com outras castas. A ideia é o estilo do vinho. Eu gosto de vinho leve. Para começar, vinho leve. É leve e frutado. Porque não agride essa papila gustativa com tanto tanino nem com tanto álcool, mas me dá acidez, uma leveza e frutuosidade que E permite que qual é a corte. uva? Pode ser Cabernet, pode ser Merlot, pode ser os nossos Syrahs daqui, que são muito bons, que são frutados, são vinhos de calor. Né? Então pode Sim. ser Pinot Noir, pode ser Syrah, Mourvèdre, Carignan, Garnacha. Ou seja, você está falando de vinho mais leve, né? Isso. A Vinho ideia é de trazer dia, vinhos é mais Para começar, né? leves. Para Porque começar. se A aquele uva- porradão é um pouco complicado. Um Isso. italianão. Porque se eu der uma uva, eu fico limitado. A ideia é o estilo. Então é o seguinte, eu quero vinho leve para iniciar. Beleza. Estou dando um exemplo. Então vamos de Cabernet, uma semana um Merlot, outro dia um Syrah, um Petit Verdot, um Mourvèdre, Carignan, que seja no estilo leve que o produtor queira entregar. Daí eu vou evoluindo com as mesmas uvas, ou mostrando complexidade. E aí, quando eu estiver bem avançado, eu vou para os blends, já entro na linha dos franceses. E o blended, eu sempre achei que o blended era um vinho de segunda categoria. Não. E eu sempre O achei. Bordeaux porque é um blend, né? o Bordeaux é um blend? É, todo Bordeaux é Todo Cabernet, blend. Merlot e Petit Verdot. Cabernet Cabernet Franc. Merlot, Olha, Cabernet Franc, Cabernet Franc. Carmenere. Então, assim, Malbec. são... O blend, eles entenderam que é o seguinte, o varietal, eu tenho safras boas e tenho safras ruins. Eu vou depender muito do terroir. Porque a mística do vinho é 90% terroir. O resto, fator humano e algumas técnicas a ser aprimorada. Então, se eu tenho um vinho de blend, eu tenho um corte de safras, de uvas, que pode ser uma fraca um ano, outra melhor. Ele aumenta a Aí capacidade ele vai, daquela, ele vai ajustando, botando, vai ajustando ali. E eu tenho um temperando vinho ali. coerente Aham. sequencialmente. Então, eu sempre vou ter aquele vinho naquele padrão, ele não cai. Ou ele melhora, ou ele mantém. E o vinho brasileiro? Eu bebo um Aurora Pinot Noir. Eu gosto de beber, porque eu bebo em quantidade também. Eu bebo industrialmente. Eu, não consigo, eu bebo industrialmente, eu consigo beber só. Eu bebo industrialmente. E eu gosto dele, né? Apesar, é um preço relativamente barato, Sim, sim. né? Eu estou bebendo certo? Tá bebendo certo. Primeiro, você está sendo barrista. Tá apreciando o que o Brasil tem. E o Brasil faz vinhos maravilhosos. Nós temos a mística de que só é melhor espumante. Correto? Todo mundo diz. Os melhores vinhos brasileiros são espumante. Perfeito. Para se fazer um bom vinho espumoso, Tem eu que tomar preciso de um boa. bom vinho branco base. Então por que eu não tomo branco também? Então aí vai descendo. Aí vem os tintos. Os tintos são muito bons. Você pega o miolo, o terroir, você
pega a Mioana, aquela linha Collection, que você tem várias aqui. uvas. E aqui no Entendeu? Cerrado tá com os vinhozinhos legais, viu? Nossa, tem É, maravilhosos. Sabe que eu vendo um vinho lá do Sanabria, feito no Lago Norte. É? Lá na Caramba. Aí mesmo. São 3 vinhos dele que eu vendo. É um Syrah que ele tem. O Syrah e aquele flor. Esqueci os nomes agora, pô, sacanagem. Sim, mas beleza. Mas são ótimos. A gente fez São uma matéria sobre o vinho Solo da... Fértil, Sim. que é uma delícia. E o Syrah esqueci o nome. Agora, Gil, eu queria falar com você sobre a questão, você sempre priorizou essa relação alta gastronomia e o cerrado. Né? Sempre, sempre. Eu acho isso bacana pra caramba. Eu acho, desde que a gente começou a conversar, eu sempre via nas suas casas essa ligação. Né? E isso também tem uma cadeia econômica por trás que você valoriza os pequenos produtores. Como é que foi? Como é que é essa ligação e como é que é manter um padrão, né? Porque... Zé, hoje eu acho que isso é uma missão, sabia? Eu botei como uma missão de valorizar as coisas da nossa terra. Engraçado, por incrível que pareça, uma grande rede de fast food, a mais famosa do mundo, um dia fez uma propaganda, muitos anos atrás, mostrando que eles usavam produto artesanal, que tinham fazenda. Eu falei, gente, que cara de pau. Eu falei, caramba, eu uso isso e não falo para ninguém. Sim. Mesmo quando eu estava de olho, ainda para fora do Brasil. Uma vez eu vi o Netflix, aquele Chef's Table, com o Alex Atala, quando o Jacan vira pro Alex e fala assim, o Eric Jacan, aquele chefe francês, fala assim, Alex, você nunca vai fazer comida francesa como eu. Porque eu nasci na França, eu comi isso desde menino, eu cresci provando champignon, provando... E você tem que fazer comida brasileira. O Alex conta isso no Netflix. Foi ali que ele deu um clique. Cara, eu vou fazer comida brasileira. E aí, quando você começa a olhar para sua terra, para suas origens, mas você vê um mundo completamente diferente. E por incrível que pareça, eu consigo botar o cerrado na mesa por causa da pizza napolitana. Porque à noite a gente vende um monte de pizza, tem uma margem boa. Isso me dá o conforto de poder ter hoje pratos com baunilha do cerrado. Em vez de ter risoto, eu tenho canjiquinha, paru, piqui. Em vez de fazer um creme brulee, a gente fez uma palmeira brulee, pimenta de macaco, cajuzinho do cerrado. Isso faz parte do cardápio da Casa Baco, não como uma coisa de evento, não, faz parte do dia a dia. Se você for lá, você vai comer o capial, que é em vez de fazer um arantine, a gente fez um bolinho em vez de arroz de canjiquinha. E vem com um aioli de piqui. A gente tem um tomate baco, que é um tomate parceiro nosso de uma plantação, que a gente faz uma sobremesa que vai com caramelo de baunilha do cerrado. E aí a gente vai usando, usa baru, usa tudo. Então isso, eu acho que isso do produto do cerrado, sem contar os pequenos produtores, da burrata, da mussarela, do queijo, de outros tantos linguiça, produtos, linguiça. E eu falo assim, a gente não liga pro 0800, né, quando tem um problema, a gente liga pro Luciano. Pô, Luciano, não deu certo isso aqui hoje, a burrata não tá legal. Ô, Rogério, a carne não tá assim, a gente não compra de grandes fornecedores. Sim, Até o açougue, nossa, é carne daqui, parceiro. Então isso virou uma missão e virou uma coisa assim tão gratificante, tão legal, que nos move. E uma coisa que é da Casa Baco as pessoas não sabem, quando a gente fez a Casa Baco, a gente inaugurou 22 de fevereiro de 2020. 10 dias depois estava tudo fechado. Eu fui. Você foi no comecinho ali. E no Casa Park nem delivery teve. A gente fechou a casa um mês depois e foi abrir 3, 4 meses depois. E quando eu abri a Casa Baco, eu falei, cara, a Casa Baco é toda bagagem que eu tive, é uma casa italiana com influência brasileira. Aí vem o que o Thiago falou. Fechou tudo, só tinha delivery, só ficava rodando, cozinhando todo dia em casa. Nunca cozinhei tanto na minha vida. Aí quando acaba esse momento da primeira fase da pandemia, eu volto. Não, a Casa Baco é uma casa de cozinha brasileira com influência italiana. Hoje eu acho, isso só tem 3 anos. Caramba. Eu acho que a Casa Baco é uma casa de cozinha brasileira com as influências da minha vida. Sim. Que é o quê? Usar a comida de Goiás, de Minas, do interior de São Paulo, essa comida que a gente foi criado. Como a gente está em Brasília, o fluxo do Nordeste e do Norte é muito forte. Então a gente tem lá feijãozinho de manteiguinha de Santarém. Furadinho. É aquele manteiguinha. Sim, eu comi. Então, que vem lá de Santarém. Aí a gente usa um arroz orgânico, vermelho cateto, que vem lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, era muito mais fácil botar outras coisas. Mas a gente gosta das coisas difíceis, né? Assim, e eu acho que é valorizar a nossa terra, sabe? Sim.
E isso te dá uma gama de produtos onde você acaba com os bloqueios e limites que às vezes o E dono... diferencia também a casa, né? Às vezes, na verdade, você que frequenta lá, você quer comer bem, cara. Lógico que se tiver um produto artesanal, um produto que é livre de... Sim. Por exemplo, a gente usa uma farinha aqui de Goiás agora para fazer pizza napolitana, um blend de uma fazenda que é a Fazenda Engenho, que é uma farinha moído em moinho de pedra e que a gente joga 20% na nossa 10% e que ela segura muito mais água. Na pizza napolitana a gente já está usando farinha brasileira. A nossa canjiquinha é de milho não transgênico, também dessa fazenda. Então, assim, virou para mim uma missão, sabe? Mas é uma missão para você também entregar uma coisa mais saudável. Sim. Tem aquele vídeo lá que eu pego o tomate do pé morto. O tomate é uma das coisas mais... tem mais veneno, né? E esse não, esse é orgânico, não tem pesticida. Então, assim... E tudo isso eu faço pela pizza napolitana. Porque é tão difícil você botar produto brasileiro na mesa. As pessoas ainda não se reconhecem. É a história daquele suco, né? Do pessoal do Jeep. A pessoa não reconhece ainda... Ou não valoriza a grandeza das coisas que a gente come. Coisas que a gente tem em Minas, eu acho legal que Minas tem disso, assim, você é comida mineira, comida caseira. Quer dizer, são duas coisas distintas, as pessoas valorizam pra caramba. Sim. Você anda ali no interior de Minas, você vê o restaurante. Sabe, olha, aqui a nossa comida é mineira e também caseira. São duas coisas distintas. É muito legal isso, e valoriza. Em Minas... E a gente tá precisando desse orgulho. Sim. Desse orgulho do orgulho do que a gente faz aqui em Brasília. Sim. Parar de comparar, né? Receber a gente, entender o nosso trabalho. Sim. Por exemplo, aí você tinha um maracujazinho do Cerrado, eu comi algo que tinha lá, pérola do Cerrado. Ele não tá no cardápio, a gente já fez caipirinha com ele. Eu vou direto. É uma coisa que tem que colocar, que eu acho que é fera, assim, sabe, ter isso. Então, assim, eu acho que, Zé, indo no comecinho da conversa aqui, a gente precisa de ter orgulho do que a gente faz antes que essas pessoas tenham orgulho, porque é para as pessoas terem água na boca das coisas que a gente conta. Mas está mudando, eu acho. Eu que ando muito ali em São Paulo, Rio, tal, faço evento no Brasil, eu vejo as pessoas curiosas. Pô, mas conta aí um pouco dessas coisas. Falta o Brasil conhecer Brasília, né? Ainda. Me lembra muito quando o Alex, o Cheddar lá do pessoal Castanho, o pessoal do Norte, eles iam para os lugares levando as coisas do Norte. Eu ia falar isso agora. Hoje eu levo baunilha do Cerrado, cajuzinho, castanha de piqui, castanha de baru, pimenta de macaco. As pessoas querem enlouquecidamente um pouco daquilo. Uma amiga minha foi fazer uma matéria com o Central, com o que foi eleito o melhor restaurante do mundo, o Virgílio. Ela queria levar a baunilha do Cerrado, ela estava aqui. A gente não conseguiu na época, a gente tinha pouco e ela ia ficar só um dia. Então, assim, a gente tem que começar... É aquela história, né? Tem aquela história de Minas Gerais, né? Todo mundo... Você tem um amigo mineiro, você já ganhou um queijo dele, né? A gente precisa de começar a dar os presentes da nossa terra e mostrar quão é rica Brasília, o Distrito Federal, o Cerradão. Cerrado, né? Que a gente está aqui com essa multiculturalidade enorme. De Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. E é único, né? Essa mistura não tem... Essa mistura com o mundo todo, isso é uma coisa muito rica. Talvez pela idade da cidade, ainda está incipiente, incipiente, gestando ainda. Eu dei um exemplo da comida do Pará, né? Porque é uma coisa nova também, um sabor novo para mim, por exemplo. Começar a conhecer um pato com tucupi, essas coisas, a gente não tinha aqui. Agora a gente começa a perceber o jambu. Existe uma coisa mais louca que o jambu. Sensacional, né? É muito doido. E isso agora a gente tem, como você falou, agora a gente tem os nossos produtos aqui que a gente tem que valorizar, como o baru, né? É sensacional. O baru, ele virou, né? Eu acho que ele agora virou é top, coisa, já estrela, né? Você falou de Belém, vou falar rapidinho. A primeira vez que fui em Belém, a gente é mais perto da Itália que de Belém. Olha só. Culturalmente, quando a gente via aquilo ali, eu ficava vendo gente, eles comem o filhote com tapioca e açaí, só que o açaí é salgado. E é o arroz e feijão deles, a tapioca com açaí. Falei, gente, a gente é muito mais próximo lá do Rosário do que de Belém. É verdade. Então, assim, eu acho que a gente conhecer o nosso país. Precisa de compreender a nossa terra e ver como ela é rica. Ó, Gil, para iniciar aqui, cara, eu queria que você falasse, cara, dessa premiada pizza, que é uma loucura. Da Napolitana, você já é reconhecido internacionalmente, né, cara? Isso é um orgulho para a cidade também. Apesar, você trabalha em tantas áreas e essa área da pizza também, que é uma área muito nobre, né, muito bacana, e a cidade também precisa conhecer um pouco mais, né? Eu
eu fiquei um pouco triste quando a gente ganhou a melhor pizza do Brasil. Eu fiquei super feliz. Mas eu fiquei triste porque a gente teve que ganhar primeiro fora para as pessoas Conheci. Olharem aqui. assim, por mais que a gente já tinha ganho vários prêmios de veículos daqui, primeiro que eu tomei muita porrada na internet quando a gente ganhou. Não é possível, é daqui e tal. Mas, assim, quem curte pizza e vê, sabe que a gente faz um trabalho muito bacana. Sim. Ela é feita com um blend de farinha importada italiana com a farinha daqui de Goiás, maravilhosa. A gente usa todos os produtos praticamente artesanais. A mussarela, a burrata, o tomate. O que a gente usa lá em cima, o que não é artesanal, é de ótima qualidade. A pizza napolitana tem uma técnica para fazer, que os napolitanos fazem essa pizza há 300 anos e um dia eles resolveram, do mesmo jeito que os franceses um dia fizeram o tipo de caldo, corte, essa cocção, eles, né, codificaram a gastronomia e os napolitanos fizeram isso com a pizza. Então a gente segue um processo produtivo de como fazer aquela massa, que é uma massa fermentada no mínimo 8 horas, a temperatura do forno é 485 graus, tem o jeito de você abrir, ela fica de 60 a 90 segundos lá dentro. Então tem todo um cuidado para fazer aquilo um produto diferente e especial. Hoje, cada vez mais, a gente consegue colocar o produto da nossa terra dentro da cultura e da técnica napolitana, que é o que aconteceu com a gastronomia. No mundo ocidental, quem codificou a gastronomia, a alta gastronomia, foram os franceses, mas sempre teve na China, Índia, Japão. E a partir do momento que os franceses codificaram a gastronomia, começou a desenvolver a comida da América, como nos Estados Unidos primeiro, depois, né, no México, Brasil. Sim, com na a Inglaterra técnica, também, né? também, mas tudo com a técnica ocidental francesa. E a gente começou a botar na mesa a técnica francesa com o ingrediente internacional. E depois, a técnica de cada país desse foi sendo incorporada. Tem tanta técnica brasileira que, como o moquém lá, que é a parrilha dos índios lá do Pará, aquela pinga que a gente está acostumado, você vai caramelizando e jogando um pouquinho de água. Você vai fazer uma carne, uma linguiça, vai jogando um pouquinho de água, vai caramelizando. Então a gente vai colocando. Isso precisa de ser trabalhado, a técnica da cozinha tradicional brasileira. Que tradicional é diferente de clássico, né? Tradicional é aquilo que você come na tua casa. Clássico já é uma coisa. É um outro cânone, né? É outra coisa, já é coisa com estudo e tal. Então a gente precisa de colocar isso. E eu acho que foi isso na nossa mesa. Então o que os napolitanos fizeram foi criar um processo produtivo muito cuidadoso. E aquela camisa que eu uso, né? Farinha, água, fermento e paixão. Eu sou completamente apaixonado pela pizza napolitana. Demais. Tanto que quando eu consegui fazer, eu chorei, né? Isso aí é uma história. Caramba. Foi assim, foi incrível. Eu falo, nossa, eu não acredito que eu vou fazer que deu certo. Que deu certo isso, assim. Legal. Tiago, e lá na Tratoria da Rosário? Fala para mim como é que é. Também premiadíssimo, né? O Rosário é muito premiado. E você, como é que é essa ligação e como é que essa casa representa para você? Rosário é napolitano. É Vero napolitano. É Vero. Ele é napolitano. Rosário, assim, quando eu cheguei e comecei a trabalhar com ele, Rosário é muito clássico. Né? Usa todas as técnicas clássicas, aprimorando a qualidade do produto. É um cara que 6 horas da manhã está correndo feira, está correndo mercado, buscando qualidade, buscando isso, buscando aquilo. E eu falei, Rosário, você tem tudo, cardápio imenso, tem tudo. Mas tudo está voltado à Itália. Vamos olhar um pouquinho para os nossos clientes. O que eles estão pedindo? E aí a gente desenvolveu uma gestão de atendimento que eu vendo experiência, eu não vendo o menu. Então o cliente chega ao restaurante para comer o que ele quiser. E a gente conversa com ele, desenvolve, o Gil visita a gente frequentemente, assim como eu visito ele também. Então a pessoa vai encontrar pratos de frutos do mar, vai encontrar pratos de alta gastronomia italiana certificado, mais simples, uma dobradinha para cardápio de inverno. A gente fala, pô, mas dobradinha? Ele fala, mas dobradinha lá na Itália a gente come na rua. Que legal. É uma coisa que muito semelhança, assim, né? Então, porque a nossa base também vem muito da Europa, né? Sim. Muito da Europa. Então, lá tem todo esse mundo da gastronomia envolvido. E aí eu entro no trabalho com vinho, tento harmonizar o mais rápido possível, uma casa que se bebe vinho. Então as pessoas buscam a gente para conhecer. Hoje eu desenvolvo uma carta gigante, eu tenho 25 países e 1000 rótulos. Então, tem países e vinhos a todo instante. E o Rosário está orgulhoso, né? Eu bebi um vinho lá, o vinho da Geórgia, né? Geórgia, Eslovênia, Marrocos. Vinho laranja? Vinho laranja. Vinho do Peru. Cara, tem um vinho do Peru, de Palca, um Sauvignon Blanc. Quando eu experimentei, eu botei na boca,
E no nariz me aflorou o aroma de maracujazinho Olha cerrado. pra você ver. Fresco ligeiro. Eu falei, cara, que vinho, vou botar na carta. E bota. Eu apresentei para as pessoas, elas ficam assustadas, mas quando degustam, vê, nossa, é diferente. Entendeu? Então, o que nós precisamos mais da área de sommelieria, da área de alta gastronomia, é oferecer. Nós não oferecemos coisas. E o que o Gil está falando é isso. Vamos oferecer produtos do Cerrado, vamos oferecer a gastronomia feita, vamos oferecer. Nós temos isso, nós temos meio, temos técnicas, temos casas, só que nós paramos. Bacana. Deixa eu falar uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, Sim. mas que me lembrou aqui, que você falou do Peru, que essa minha amiga fez a entrevista com o Virgílio do Central, né, que é o melhor restaurante do mundo, onde ele fala uma coisa que tem a ver um pouco com a gente. Por que o Peru tá tão forte na gastronomia? E eu acho que ele responde essa pergunta e falou, os incas são novos aqui. Aqui se faz comida há muito mais de 1000 anos. Sim. Né? Os incas Sim. têm 500, 600 anos. Então é isso, eu acho que é cultura e orgulho da nossa terra. E quem é que estava aqui antes, né, fazendo comida? A gente tem que olhar para essa galera. Claro. Mas teve uma história na virada no Peru, que foi quando o governo percebeu, E o né, Gaston que Acunho, sim, o Gaston, Astrid, sim, eu tive a sorte de conhecer, pô, mas do caramba, mas teve uma política de Estado. sim. Falou, olha, a gente está investindo, tem muito turismo, e a gente tem que investir na gastronomia. Sabe que Minas foi assim também. Sim. Esses territórios da comida mineira é um projeto, mapeamento. é um projeto do governo de Minas em 1940 ou 50. Brasília é necessário mapear também. Sim. Só pra gente. É necessário Brasília mapear a cultura gastronômica. Porque é rico. Né? viu? Porque é rico. É muito rico. A gente tem influência internacional. Como Muito você falou, vem do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste. E essas coisas precisam mapear. A gente não consegue. Como você falou, a gente fica muito olhando lá na frente Sim. e esquece daqui, É né? levar a sério o turismo, né? Nem um brasiliense acha que a gente pode ser turista. Amigos, obrigado por esse bate-papo. Foi ótimo. Valeu. Obrigado. A gente vem mais vezes, se Deus quiser. A gente vem aqui com um patrocínio grande aqui. Zé. Valeu, obrigado a Obrigadão. todos. Valeu, Thiago. Próximo vamos tomar vinho, Zé. Vamos.